Esse vídeo é para você que é servidor público, seja em qualquer ente, estadual, federal ou municipal, mas já contribuiu com o INSS. Como fazer para esse tempo que você contribuiu com o INSS conte para a sua aposentadoria no regime de previdência do ente que você está vinculado. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu já falei aqui em outros vídeos que todos os entes eles possuem regimes diferentes, tá? Então, a União ela tem o seu regime próprio de previdência, os estados possuem seus regimes próprios e os municípios, alguns possuem e os que não possuem regime próprio, eles acabam se integrando ao INSS. Então, o que eu vou falar aqui só vai se aplicar para quando o município, se você for vinculado a um município, o seu município tiver um regime próprio. Se o seu município que você for vinculado não tiver regime próprio de previdência, então significa que por mais que você seja concursado, as suas contribuições previdenciárias ainda vão para o INSS, então você não vai precisar averbar o tempo de contribuição, até porque você está contribuindo esse tempo todo em um único regime de previdência. Ok? Então, esclarecido isso, esse vídeo é para você que é vinculado a um ente federativo que tem o seu regime próprio de previdência. Vamos lá. Se você hoje é servidor público ou se você já foi servidor público e você contribuiu com o INSS também, você já foi do regime, você já trabalhou de carteira assinada, né, no regime de seletista, você, para solicitar a sua aposentadoria, a depender dos requisitos do seu ente federativo, você vai pegar o tempo de contribuição do INSS e juntar com o seu tempo de contribuição nesse regime próprio. Isso é feito através da averbação da certidão de tempo de contribuição. Então, se você tem, por exemplo, 10 anos de contribuição já nesse seu ente federativo e você trabalhou 10 anos como seletista, se o seu regime próprio de previdência exigir que o requisito para aposentadoria por idade seja de 20 anos de contribuição, você pode pegar esses 10 anos que você contribuiu com o INSS, você vai solicitar uma certidão de tempo de contribuição no aplicativo do meu INSS e você vai averbar esse tempo de contribuição no seu ente federativo. Eu não sei como é o critério do seu ente, até porque cada regime próprio de previdência tem as suas regras, tem as suas formalidades para fazer essa averbação, mas todos permitem que isso seja feito, tá? Tanto o INSS quanto os regimes próprios de previdência. Mas existe uma exceção. Esses tempos de contribuição não pode ter sido no mesmo período. Então, se você trabalhou por um período como no seu regime próprio de previdência, como concursado e como seletista, se teve algum tempo que você trabalhou nos dois regimes, esse tempo que você trabalhou nos dois, ele não vai contar como tempo de contribuição para ser averbado. Então, isso serve tanto para se você é concursado e já trabalhou no regime seletista e vice-versa. Se você era concursado e foi para o regime seletista. Esse seu período de concursado, você pode utilizar também o tempo de contribuição e averbar no INSS para poder solicitar que esse tempo seja contado para você solicitar a sua aposentadoria. Agora, outra coisa que é importante falar aqui também, às vezes acontece, e foi um caso recente que eu peguei, da pessoa contribuir, essa pessoa específica tinha contribuído em 3 regimes. Ela contribuiu em um regime de um estado, contribuiu em um regime de um município e contribuiu com o INSS, só que todos em períodos diferentes. Um foi 20 anos de contribuição, o outro foi 15 anos de contribuição e no INSS foram apenas 2 anos de contribuição. No estado, pelas regras do estado, ele não consegue aposentadoria, mas ele vai conseguir pelo INSS, apesar de ter apenas 2 anos, porque ele pode pegar o tempo de contribuição no estado e nesse município e averbar no INSS e solicitar aposentadoria pelo INSS. E ele já recebe uma aposentadoria no regime do município, ou seja, ele vai poder ter 2 aposentadorias. Então, é a mesma coisa para você. Se você já contribuiu com 3, 4 regimes diferentes, a depender da regra de cada município, de cada regime previdenciário,
Se ele permitir, você consegue solicitar aposentadoria em cada um desses regimes, averbando o tempo de contribuição de todos os outros, tá bom? Então, é isso, eu acho que as principais dúvidas que eu achei para esclarecer para vocês eram essas, mas se você tiver alguma outra dúvida, coloca aqui embaixo que eu te respondo.